Gente feliz não incomoda, gente feliz não enche o saco de ninguém. Há pessoas que vivem postando frases de livramento quando elas são um encosto na vida de muita gente. Se posicione, pois essas pessoas se tratam como você permite. Entenda que ou você comanda a sua vida, ou essas pessoas comandarão você. Uma coisa é certa, pessoas felizes não incomodam ninguém. Na verdade, elas são contagiantes, pois elas estão sempre muito ocupadas sendo felizes. Elas deixam a vida dos outros em paz, vão à luta, empenhados em nunca se tornarem simples invejosos. Ao contrário, tornam-se invejáveis, pois assumem um papel essencial e importante, embora bastante trabalhoso. Elas fazem suas vidas acontecerem e é perto dos bons que elas se tornam melhores. Entender que você é responsável pela sua vida é bastante fundamental, é muito fundamental. É fundamental entender que você é o responsável pela sua vida. Quando permitimos que pessoas inconvenientes nos tratem mal, nós estamos entregando o comando das nossas emoções a elas. A felicidade pura é um antídoto contra a inveja, pois aqueles que realmente vivem em paz e contentamento não se sentem ameaçados pelo sucesso alheio. Quem está de bem com a vida está pouco se importando com as pessoas que estão olhando torto, olhando feio para elas. Essas pessoas, elas estão sempre muito focadas naquilo que elas estão fazendo. E você, como é? Como você segue a sua vida? Você está focado naquilo que você faz? Você está ligado, concentrado apenas naquilo que você faz? Ou você está vendo tudo aquilo que eventualmente estão fazendo ao seu redor, tudo aquilo que estão falando sobre você, em tudo aquilo que estão desejando realmente para você de bom ou de ruim? Pouco importa o que as pessoas elas desejam a você, importa o que você deseja, importa o que você faz. Em vez de se tornarem invejosas, essas pessoas às quais nós nos referimos aqui, elas se tornam modelos de inspiração. Você é um modelo de inspiração? Não é fácil ser um modelo de inspiração num mundo denso, pesado como esse nosso. Por outro lado, há quem não reconheça os seus erros e por isso não cresce. A maior parte das pessoas com quem nós convivemos são pessoas duras, pessoas turronas, pessoas que vivem absolutamente travadas dentro delas próprias. Por mais que elas queiram crescer, elas não conseguem. O pior é que, ao acharem que conhecem tudo e todos, tornam-se extremamente inconvenientes em seus relacionamentos. Pode ver que esse tipo de pessoa que tem dificuldade de reconhecer erro, que tem dificuldade em entender que ela tem que mudar comportamentos, esse tipo de pessoa tem a pachorra sempre de acreditar que conhece tudo, que conhece todos e que nada vai mudar porque ela já tentou fazer isso na vida dela e, infelizmente, não deu certo. Na verdade, lhes falta a humildade necessária para aprender a evoluir. A humildade não é uma coisa ligada, não é uma sensação, um sentimento ligado à pobreza, à inanição, à fragilidade. A humildade é uma prerrogativa dos sábios, não é? A humildade é uma prerrogativa dos mestres, ou seja, aquele que busca o mestrado da sua própria existência através dos seus pensamentos, através das suas atitudes, através das suas ligações com a vida. Muitas vezes essas pessoas se sentem ameaçadas, ou seja, os fracos, né, pela felicidade dos outros e preferem atacar do que ter uma reflexão interna. Pode perceber que todas as pessoas que têm dificuldade, tomara que essas pessoas, você não esteja dentre essas pessoas que têm dificuldade em se soltar, têm dificuldade em se compreender melhor, em buscar uma compreensão espiritual, por exemplo, com relação à sua existência, todas essas pessoas, no geral, elas se sentem ameaçadas e, portanto, elas vivem sempre muito focadas no que o outro está fazendo, no que o outro está pensando, e, de repente, elas deixam, pessoas assim acabam deixando muitas coisas das suas próprias vidas, dos seus sucessos, acabam relegando ao fracasso muitas partes das suas vidas, justamente por não conseguirem compreender que a luz, que a estrutura da vida delas já pré-existe ao corpo delas.
né? Nós, antes de nascermos nesse planeta, nós já tínhamos toda uma estrutura interna, ou seja, uma conexão com a fonte que nos permitiria atingir objetivos. Uma pessoa de sucesso, uma pessoa que não tem o sucesso, uma pessoa de fracasso, uma pessoa fracassada, ela é um peso. E não só para si mesmas. Sabe, as pessoas fracassadas, elas são um fardo, um peso para todos aqueles com quem elas convivem, especialmente as pessoas que estão ao seu redor. Pode notar que quando você está diante de uma pessoa fracassada, ela não quer falar absolutamente nada da vida dela, a não ser sobre os fracassos, sobre as falhas, sobre os sofrimentos, sobre as perdas, sobre os ataques que ela recebeu, né? É muito mimimi, e esse mimimi faz com que essas pessoas, de fato, não atinjam objetivo nenhum, porque elas não se veem como elas realmente são. Então, essas pessoas chegam a viver como se estivessem enxugando gelo. Enxugando gelo é um termo que se utilizava no século passado, na segunda metade do século passado, né? Era um termo bastante comum, ou seja, aquela pessoa ela fica enxugando gelo, ela não faz absolutamente nada, ela não aprende, ela não tem interesse em se desenvolver, então ela passa a vida enxugando gelo. Tinha um outro termo bem bobo também, que era limpando carvão, né? Ou o sujeito estava enxugando gelo ou ele estava limpando carvão, ou seja, ele estava só matando o tempo, porque no fundo ele sabia que ele não queria aprender nada e que ele não tinha interesse em fazer absolutamente nada diferente daquilo que ele fazia. Quando nós passamos a brilhar, isso é muito importante a gente pensar e repensar, porque quando nós passamos a brilhar e atingir o nosso sucesso, quando nós passamos a atingir o sucesso, algumas pessoas passam a se sentir muito desconfortáveis na nossa presença. Quando você começa a atingir o sucesso, você pode notar, você vai estar tendo dificuldade para lidar com as pessoas com quem você convive a sua vida inteira. Muita gente vai se afastar de você. Porque as pessoas que não querem mudar nada, que não querem aprender nada, essas pessoas elas começam a se sentir extremamente desconfortáveis. E aí, automaticamente, para essas pessoas, você acaba se tornando o arrogante, o prepotente, o metido, né? Isso acontece porque suas próprias inseguranças e dificuldades em aceitar a si mesmas são refletidas em nossa luz. Então, a fragilidade de uma pessoa, o fracasso de uma pessoa, a limitação de uma pessoa, a limitação que ela tem, a estrutura sombria que ela tem, quando reflete sobre nós, quando ela está diante de uma pessoa que busca a luz, que busca a iluminação. Então, quando esse fracasso é refletido na luz, ao invés dessas pessoas se tornarem autoquestionadoras, sabe? Procurarem compreender o que há de errado com elas, o que elas estão fazendo que não está dando certo, ou o que elas estão fazendo de errado, não é? Para que a vida delas não dê certo, ao invés delas se tornarem autoquestionadoras, elas preferem a crítica. É muito mais fácil criticar do que modificar o seu interior. Essas pessoas, ao invés de aprender, elas escolhem atacar, e com isso perdem tempo em ataques, e ao invés de investir no autoconhecimento, na própria evolução. Autoconhecimento e evolução são duas coisas que precisam estar conectadas no nosso dia a dia. É como se fosse um alimento, sabe? Um alimento de extrema importância que vai nos fazer, que vai nos levar a atingir os nossos objetivos. Cada vez que nós nascemos num planeta como esse, como a Terra, nós nascemos prontos para o sucesso. Nós não atingimos o sucesso porque as sombras que existem em nós nos impedem, nos atrapalham, e nós permitimos que as sombras dos outros, pai, mãe, irmãos, por exemplo, interfiram no nosso dia a dia, e quando, de repente, nós nos damos conta, a nossa vida não vai. Bem, eu sou Palermo, é um prazer ter você aqui nesse vídeo. Minha intenção é ajudar a todos que buscam uma compreensão sobre espiritualidade. Todo o conteúdo apresentado aqui foi elaborado de forma abrangente, permitindo que cada um possa adaptá-lo à sua própria realidade. E eu espero que você encontre informações valiosas aqui. Às vezes, o simples fato de você estar em paz já tira o sossego de muita gente. Não deixe que a falta de paz de ninguém tire a sua tranquilidade. Não permita que pessoas que não consigam ter paz interna tirem também a sua tranquilidade, porque é isso que acontece.
especialmente numa família, numa casa, aquilo que a gente chama de família, né? O sujeito ele não tem paz, ele quer infernizar a vida de todo mundo, e ele não consegue ficar em paz enquanto ele não inferniza a vida de todo mundo. Na hora que ele inferniza a vida de toda a estrutura familiar, aí ele fica em paz. Já reparou isso? As pessoas, muitas vezes, não se gostam, porque, no fundo, enfrentam dificuldades em aceitar a si mesmas. Todas essas pessoas que não conseguem atingir objetivos, até nós mesmos, quando nós não conseguimos atingir objetivos, nós só não conseguimos atingir com tanta facilidade pelas dificuldades que nós temos em aceitar a nós mesmos. Muitas vezes, quando nós pensamos em nós pensamos na pessoa que nós representamos. Eu, no caso, Palermo, eu não sou o Palermo, eu apenas estou o Palermo. Só que, juntamente com o Palermo, existem outras pessoas convivendo dentro desse mesmo corpo. Pessoas que eu já nasci, já vivi, já morri em outros tempos. São personalidades múltiplas, não é? Então, essas pessoas não gostavam delas próprias. Essas pessoas eram frágeis. Essas pessoas elas tinham muitas dificuldades em se relacionar entre elas e elas mesmas, e automaticamente, quando elas desencarnaram, perderam a oportunidade perderam a chance, a oportunidade que elas tinham de sucesso. O Criador, né, permite a elas que volte a esse bendito planeta e conserte toda essa bagunça. Só que agora, enquanto você quer consertar toda essa bagunça, você não precisa de inimigo externo, porque você tem os seus próprios inimigos internos, que são essas personalidades que, no fundo, não devem ser entendidas, compreendidas como inimigos, mas sim como pessoas necessitadas de auxílio, necessitadas de compreensão, pessoas carentes, elas precisam de você. Né? A única pessoa que realmente consegue auxiliar uma personalidade múltipla não é um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, um médico, um melhor amigo. A única pessoa que consegue auxiliar uma personalidade múltipla é a personalidade atual. Então, as pessoas, elas não se gostam porque, no fundo, elas não conseguem entender que dentro delas existem outras pessoas que estão sofrendo e que as levam a sofrer. Porque quando aquela pessoa contrasta conosco aqui agora, né? Quando aquela pessoa contrasta com aquilo que você é e você está querendo se libertar, evoluir, crescer, e automaticamente ela morreu justamente porque não conseguiu crescer, automaticamente ela vai bater de frente com você. E aí, de repente, você vai se perder nos seus pensamentos e muitas vezes você não vai conseguir entender por que é que a sua vida é certa e você vai achar que você é o fracasso quando, na verdade, não é assim. Bom, o outro acaba se tornando um reflexo do que elas podem não gostar, né? Então, quando você está diante de uma pessoa que não quer crescer, que não quer evoluir, que não quer chegar em lugar nenhum, para essas pessoas, você representa tudo aquilo que elas gostariam de ser, mas elas não fazem absolutamente nada para isso, né? Então, quando você está procurando evoluir, procurando trabalhar, procurando crescer, procurando se estruturar para ter uma qualidade de vida melhor, o outro que está te olhando e que não faz um terço daquilo que você faz e não vai fazer, ele prefere te destruir do que ele ter que fazer aquilo que você faz. Então, essas pessoas não fazem absolutamente nada para alcançar aquilo que elas poderiam, mas elas se lamentam, elas são boas nisso. É chato isso. E você, com certeza, conhece alguém assim. Sabe aquele sujeito que não vai buscar a solução para a vida dele, mas, na verdade, cada vez que você pergunta, e aí, Zé, como é que está a vida? Ele já te pergunta, você tem tempo? Porque ele vai ficar horas relatando todas as fragilidades, as misérias, as coisas ruins da vida deles, né? Quando nós apoiamos o sucesso das pessoas com quem nós convivemos, quando nós apoiamos o sucesso do nosso próximo, nós estamos, na verdade, caminhando em direção ao nosso próprio sucesso, pois nós estamos todos conectados. Por mais difícil que seja nós compreendermos isso, todos nós estamos conectados. Tanto estamos conectados que muitas vezes a nossa vida não dá certo, porque a nossa conexão ela acaba acontecendo com pessoas fracassadas, com pessoas pobres de pensamento, pessoas que não conseguem racionalizar os seus pensamentos, pessoas que não querem mudar nada, pessoas que não querem sair daquele lugarzinho comum. Então, ao olharmos para as pessoas com quem nós estamos sem julgamentos, nós levamos a nossa humanidade, mas é fundamental
que nós começamos a escolher, sabe, entre o joio e o trigo, separar o que é bom para nós e aquilo que não é bom para nós. Quando eu digo separar o joio do trigo nesse sentido, significa que eu tenho que cortar a ligação com pessoas que são fracas, pessoas que são fragilizadas, pessoas que decidiram que não vão chegar em lugar nenhum. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu vou viver assim, vou morrer assim. Sabe o efeito Gabriela? Então, é mais ou menos isso que acontece na imensa maioria da humanidade. E todos nós estamos, de uma forma ou de outra, envolvidos nessa imensa maioria da humanidade. Então, quando você olhar para o outro sem julgamento, você eleva a sua humanidade, mas você se afasta dele. Você permite que ele seja o que ele quer, mas você não cede a ele e você se afasta e segue o seu caminho. Cada vez que levantamos alguém, nós crescemos também, sabe? Nós crescemos um pouco mais. Nós precisamos aprender a purificar o nosso coração e a nossa alma, justamente para eliminar esse excesso de julgamento que a gente tem, e, em especial, o julgamento com relação a nós mesmos, né? Porque cada vez que nós fracassamos, cada vez que nós tropeçamos, nós pode reparar que nós ficamos muito tempo, perdemos um grande tempo da nossa vida tropeçando nos próprios pés, sabe? Ou andando em círculo dentro de um círculo, como se fosse um cachorro correndo, coitadinho do bichinho atrás do rabo, né? Então, cada vez que nós nos pegamos em situações sombrias, nós precisamos dar um start e modificar aquela nossa forma de pensar naquele momento. Muita gente rejeita as verdades porque elas abalam as suas ilusões. Então, a sua verdade, na verdade, a sua verdade, ela está desafiando crenças, né? Então, quando você mostra para as pessoas que você está pronto para crescer, pronto para se libertar, pronto para atingir metas, por exemplo, as pessoas que não querem fazer isso, as pessoas que não querem fazer o que você faz, as pessoas que só querem te criticar, para essas pessoas, você, na verdade, é algo perigoso, você se torna algo perigoso, e aí, automaticamente, todos os ataques que você recebe justamente em função disso. Quando você demonstra, através da sua vida e conquista, que é possível mudar e alcançar objetivos, isso desmonta o mimimi daqueles que se sentem confrontados. Consequentemente, é comum você começar a ser criticado e até desprezado. Você já se sentiu desprezado por alguém por estar evoluindo, por estar crescendo? Todos precisamos romper a barreira do morno ou do mais ou menos, né? Deixando para trás a mediocridade. Mediocridade é uma faixa de vida mediana, onde todo mundo para e fica. Mediocridade, mediana. Né? Como é que está a sua vida? Mais ou menos. Né? E aí, como é que está? Está morno, está indo. Sabe como é que está seu dia? Está indo. E o seu trabalho? Está indo. Se você é esse tipo de pessoa, então você é uma pessoa morna. Você é o tipo de pessoa mais ou menos, você é uma pessoa medíocre. E você tem que sair dessa mediocridade, porque você não é isso. Deus habita em nós. Deus habita dentro do nosso coração, Deus habita dentro da nossa alma. Sabe, vá em busca dos seus sonhos, considere mudar de carreira, não tenha medo de jogar tudo para o alto. Lembre-se que Deus está de fato com você e está com todos que se atrevem a abraçar o novo e o sucesso. A parábola dos talentos ilustra a importância de não ignorarmos as oportunidades que a vida nos apresenta. Os 2 servos que multiplicaram os seus talentos foram recompensados, enquanto o que escondeu o seu talento foi chamado de negligente. Essa é uma parábola de Jesus, não é? Isso mostra que a ousadia de correr riscos e fazer as nossas capacidades, de fazer valer as nossas capacidades, isso é gratificante. A parábola, na verdade, nos ensina que a negligência nas oportunidades leva à perda, enquanto a diligência e a iniciativa são recompensadas. Em suma, ao apoiar os outros e elevar as suas conquistas, nós encontramos um caminho em direção ao nosso próprio sucesso. Rompa com a mediocridade, busque seus sonhos e não tenha medo de jogar tudo para o alto. A felicidade não é isolamento. Felicidade é um estado de consciência que pode ser ajustado sempre que necessitarmos. A felicidade é um convite à melhoria contínua
de todos ao nosso redor. Não adianta você querer crescer sozinho, não é? É importante quando você quer crescer, mas você entende que o seu crescimento faz com que todo mundo ao seu redor cresça também de alguma forma, porque as pessoas estão sempre nos olhando, as pessoas estão sempre nos analisando, assim como você analisa também a vida das pessoas. Faça a sua vida valer a pena. Escreve abaixo nos comentários o que você pensa sobre esse tema e sobre esse formato de vídeo. Compartilhe, deixe o seu like. Luz e paz em sua vida.